Olá, olá, gente. Hoje o nosso podcast é baseados em fatos reais. Se você gosta de uma história real, fique com a gente que vai ser imperdível. E outra coisa, você já parou para pensar o porquê que existem certas datas comemorativas? Muitas vezes nós só... é o Setembro Amarelo, é o Outubro Rosa. E o que tem por trás do Setembro Amarelo? Por que aconteceu esse nome? Será que tem história? Se você ficou curioso, quer saber qual é a história que tem por trás do amarelo, vem com a gente que hoje o episódio vai ser sobre isso. Então, gente, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ivete e a Cleide ainda não se acostumou em se apresentar, mas deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Ivete, sou mentora terapeuta e junto com a Cleide a gente está nesse projeto do podcast que vocês devem ter visto semana passada. A gente comemorou 1 ano de podcast. Então agora a gente está iniciando uma nova fase, né? Eu acho que como tudo na vida são fases, eu acho que a finalização de um ciclo de 1 ano com muitos desafios, mas ele nos fortaleceu de uma forma e agora a gente está querendo caminhar com novos projetos. Então, fiquem aí. E agora, antes da gente entrar pro tema de fato, Cleide, por favor, se apresente, porque sim, tem muita gente nova chegando e que não nos conhece. E que bom, sejam muito bem-vindas. E é isso, né, gente? A gente está aqui há mais de 1 ano, até parece que todo mundo já conhece, mas graças a Deus tem todos os dias, estamos com gente nova chegando. Como a Ivete falou, seja muito bem-vinda a esse nosso projeto lindo e maravilhoso. Então, quem é essa pessoa que fala? Eu sou Cleide Hoffmann, mentora, terapeuta, escritora, palestrante, empresária e estou aqui junto com a minha amiga, sócia, parceira, a Ivete, nesse projeto, que é o Vozes Materna, trazendo vez, voz e clareza para você também ter um mundo mais leve. Mas hoje nós vamos falar, sim, de algo que nós, como pais, precisamos ficar muito atentos. Exatamente. A gente até pensou em trazer, né? A gente está na última semana de setembro, né? E a gente até queria ter trazido esse tema um pouquinho antes, durante o mês, mas a gente tinha, de forma muito importante, que comemorar o nosso 1 ano. Então, a gente foi pensado estrategicamente para deixar para a última semana, porque ainda vai reverberar, né? E vamos falar, sim, do Setembro Amarelo, que é um mês que é dedicado, né, ao suicídio. E por que é dedicado pelo Então, suicida? a gente quer trazer um pouco essa história, exatamente, assim, e para que a gente realmente fique atento, porque existem a maioria dos casos que a gente vê são pessoas que você olha e que você não consegue identificar. Às vezes elas estão numa depressão, elas estão num sofrimento tão grande, mas elas não transparecem isso. E o quão é importante a gente olhar e enxergar isso. E quando a gente olha para os nossos filhos, e a gente vê muitos adolescentes também, né? Eu acho que como a Cleide iniciou falando, né? Como nós, como pais, precisamos estar atentos. Então, a gente quer trazer um pouquinho essa história e trazer as reflexões acerca disso, né? Sim. O porquê Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, ele nasceu devido ao Mike, de 17 anos, dos Estados Unidos. Um jovem muito sorridente, preste atenção nisso, muito sorridente, muito feliz. E ninguém imaginaria que ele poderia cometer algo. E ele tinha um Mustang amarelo. E esse Mustang amarelo era a felicidade dele. Por mais que ele tivesse 17 anos, mas ele já tinha o seu carro, ele dirigia, e ele tinha uma alegria muito grande. Ele passava dias, às vezes, até dormia dentro desse carro. Olha só. E uma certa vez, os pais sentiram falta dele e foram procurá-lo. E ele tinha tirado a vida dentro desse Mustang amarelo. E aí fica aquela pergunta, né? Por que um adolescente aparentemente feliz
pelas pessoas, né? Tipo, pela família, pelos amigos, e trazia, né? E Um vazio dentro dele, algo que chegou a ser tão forte que ele tirou a vida. Mas o que me chamou a atenção nessa história, gente, é baseados em fatos reais. É por esse motivo que hoje nós temos o Setembro Amarelo aqui no Brasil. Primeiro foi lançado lá nos Estados Unidos. Eu sei que tem umas siglas, mas eu não sou boa. Eu sei que foi a OMSC que lançou nos Estados Unidos e agora, nos anos 2000, que veio aqui para o Brasil. Então, tem toda uma repercussão por trás disso tudo. Mas o que me chamou muito a atenção nessa história foi, primeiro, uma carta que o Mike deixou para os pais. Pai e mãe, eu amo demais vocês e não se culpe. É algo meu. Eu chego a estar arrepiada. E eu vou falar para vocês, porque eu não conheço essa história. Eu até não quis que a Cleide me contasse. Ela falou assim, vamos contar a história do Setembro Amarelo, assim, bora lá. Eu falei assim, não, mas eu não quero saber. Porque eu não conheço. E eu também queria estar aqui, até para sentir a emoção e sentir o que está por trás. Por trás. Então, muitas vezes a gente vê datas comemorativas e não sabe o significado. E isso foi algo que eu assim, meu Deus, por que Setembro Amarelo? Ultimamente anda me vindo umas reflexões assim, o porquê, o pra quê, o porquê tem. Sabe, parece que eu voltei para minha infância. Por que mãe? Por que pai? Sabe, aquela coisa que volta. Eu não preciso nem voltar para minha infância, porque a minha tá. Por quê? Mamãe, por quê? Por quê? Filha de 4 anos, quem tem sabe. Entende, né? E hoje eu voltei isso. E me fez entrar, fazer uma reflexão lá dentro de mim, o quão nós deixamos passar coisas na nossa vida que muitas vezes parecem balelas. Mas o quão é importante ir lá conhecer o verdadeiro sentido da história do Setembro Amarelo. Porque ela nasceu de um jovem que tirou sua própria vida. E nesse mesmo dia, os pais, lógico, muito emocionados, muito feridos, eu me coloco no lugar, sou mãe, me coloco no lugar em ver um filho tirar a vida. Então, só de ouvir que não tinha mais vontade de viver já foi assim, muito forte. Imagine ver o seu filho que tirou a vida. Por mais que ele tenha deixado uma carta, mas lá no fundo nós como pais, vem uma culpa. Essa com certeza não. Essa é uma culpa que vai ser. Vai aparecer, porque Muito. por mais que a gente consiga, né, a gente traga sempre assim, vamos tentar trazer a maternidade, a paternidade sem culpa, mas numa situação dessas, gente, não tem como, eu não consigo nem imaginar assim como mãe pensando, né, na minha filha daqui a 10, 12 anos, quando ela chegar nessa idade, essa situação acontecer. E não trazer culpa, neste momento, seria dizer assim, eu não me importo. E não existe pai e mãe que não se importa. Imagine, né? Então, é algo que tu olha assim e, poxa, o que eu fiz de errado? O que eu deixei, né? O que eu deixei aqui que não vi, o que estava acontecendo dentro do interior do meu filho que vive comigo, convive comigo, que eu não percebi. E que estava feliz. E que estava feliz. Como que uma pessoa pode sorrir ao mesmo tempo de estar com um vazio tão grande? Mas se a gente olhar, sim, quantas vezes nós, né, estamos estraçalhados por dentro. Mas a gente precisa mostrar para o mundo, né? E quando a gente. E chega um momento em que a gente também não aguenta, né? Em que a gente diz assim, cara, eu cansei de estar feliz para todo mundo e por dentro eu estou estraçalhada. Feliz para o outro e infeliz para nós. Até que ponto nós vamos fingir ser quem não somos? E isso é algo que eu falo nós, como pais, precisamos estar muito atentos. E desde o início, traga a essência para o seu filho.
Analise, reflita, sente, perceba o que o seu filho gosta, o que não gosta. Traga em pequenos gestos de comida, às vezes uma brincadeira, e dê a liberdade do seu filho se expressar. Mãe, isso aqui eu não gosto. Quantas vezes eu parar para analisar coisas que eu vivi, coisas que eu fiz com as minhas filhas, eu assumo total a minha responsabilidade. Na época eu era inconsciente, consciente, que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha as habilidades e nem as ferramentas para agir diferente. E tá tudo bem. Eu acho que Eu dei o meu melhor. exatamente. E é isso que a gente fala de não trazer culpa, porque você Sim. fez o teu melhor. Hoje, talvez e muito provavelmente você faria diferente em muitas situações. Muitas. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. E para isso que é o nosso podcast. É para você que está aí, que está nos ouvindo, para você ficar consciente de coisas que você pode fazer diferente. De coisas que você pode permitir o seu filho de, mãe, eu não gosto disso. Às vezes o seu filho chega com uma comida, mãe, eu não gosto. Vai comer e deu. Será que nisso você não gera um bloqueio do seu filho não se expressar? Será que não poderia ser de uma maneira diferente? Filho, eu até compreendo. Às vezes a mãe também tem coisas que não gosta. Mas se nós começarmos a comer, o nosso paladar refina. A gente consegue, e isso é muito importante, esse alimento é muito importante para você, para o seu desenvolvimento, para a vitamina. Converse e não bloqueie. E a questão da comida é interessante porque se você for parar para pensar, às vezes, e nós somos assim, às vezes uma coisa que você olha que não grita ao teu olhar, você diz, eu não gosto. Mas às vezes você nunca experimentou. E a criança, né, desde pequenininha, ela é colocada, exposta a experimentar as coisas. Sim. E assim, tem coisas que de fato a gente não gosta e a gente não come exatamente tudo. Porque você não gosta de verdade e a gente não come. Mas tem coisas que, por mais que a gente não goste, a gente vai adaptando o paladar. Sim. E a criança, às vezes, ela vai falar assim, mas eu não gosto disso. Mas ela nunca experimentou. Sim. Ela, de fato, nunca sentiu o gosto. Ela Sim. só olha para aquilo assim, eu não gosto. Sim. Porque não apetece, não brilha o olho. Sim. Então, às vezes, são pequenos gestos, pequenas atitudes que a gente pode evitar. O que aconteceu com o Mike, de apenas 17 anos, gente. 17 anos. Tinha uma vida, né? Era um momento em que, se você parar para pensar, de certa forma, era um momento em que os pais estavam quase podendo dizer assim, bom, o meu filho, né? Tá saindo da... Porque todo cuidado que se precisa, não que depois de adulto a gente não precise olhar para os nossos filhos, não. Mas, assim, aquele cuidado de você estar o tempo todo tendo que regular, tendo que ver se está comendo, sabe? Já estava se transformando, já estava um momento em que os pais poderiam estar começando a dizer assim, bom, está se encaminhando. Sim. Então, a gente parar para analisar tudo isso. E os pais, com certeza, né, nesse dia, no momento de muita dor, eu acredito que o que acalmou um pouquinho o coração ainda foi a carta. Eles, os pais e os amigos, eles lançaram um cartãozinho nesse mesmo dia. E para todas as pessoas que foram no velório ali, fazer as últimas despedidas, toda pessoa levou um cartão desse para casa com uma frase: se precisar, peça ajuda. E nesse cartão tinha um símbolo da fita amarela, que até hoje ainda reflete. Exatamente. Em todo o mundo hoje, né? Não é só no Brasil. O laço amarelo amarelo é o símbolo de evitar o suicídio, vamos dizer assim, né? E foi por esse episódio também que nasceu a escuta, que hoje nós temos, se eu não me engano, é o número 188. Isso, que é a CVV, né? Que é a CVV. Então, nós temos esse
lugar de escuta. Esse canal, esse né? canal de escuta, canal de apoio. E foi por isso, e foi dos pais deles que nasceu Olha isso. só, você vê, né, foi a partir de uma tragédia, né, de família e que se conseguiu reconstruir. Então pensa assim, nossa, eu tô arrepiada. Eu também tô estou. arrepiada, Também assim, ó, estou. do dedinho do meu pé até o cabelo. Sério, gente, assim, eu tô arrepiada, emocionada porque olha só, foi uma tragédia que com certeza abalou aquela família, mas que poderia ter colocado a família no fundo do poço e eles conseguiram ali já nesse primeiro momento. Então assim, eles usaram um símbolo amarelo que era o carro, né? Que nasceu por causa do É, carro. e que transformou quantas vidas com certeza já foram salvas, Salvas. quantas famílias não sofreram O que eles o passaram. que eles sofreram a partir de uma mudança, a partir de uma ação que poderia ter destruído aquela família, porque, sabe, então, de novo, né, as coisas que acontecem na vida não é o que a gente sempre fala aqui, não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece. Então, eles conseguiram reverter, não minimizando o sofrimento, Não. de maneira nenhuma, não dizendo assim, uau, eles passaram. Não, mas eles fizeram diferente, fizeram a mudança para o mundo. Para o mundo. E esse é o segredo da vida. Esse é o segredo de quando você passa por um desafio, você tem dois caminhos. Ou você ficar ali no vitimismo, se vitimizando, meu filho morreu, meu filho se matou. Eles poderiam ter. Sim. Talvez tiveram até uma fase, né? E provavelmente tiveram, mas assim, mesmo que tiveram uma fase, tipo assim, a primeira coisa que eles já pensaram foi, tanto que já foi no próprio velório ali, nas Sim, pessoas que fizeram fizeram, ali. já conseguiram. Então, assim, por mais que eles estivessem sofrendo, e por mais que sabiam que ele não estava, eles não tinham culpa porque ele deixou isso declarado. Sim. Mas assim, apesar do sofrimento, apesar de tudo isso, eles já conseguiram ali, naquele momento, ou seja, eles já deram um passo além. Sim. Então, isso é algo para reflexão mesmo, né? E às vezes você que está aí, que convive, que conhece alguém que passa por depressão, ou pessoas que estão sorrindo. Eu acho que a chave que hoje a gente precisa deixar aqui é a chave de começar a analisar mais. Voltarmos um pouco na nossa infância e começarmos. Por quê, para quê, por quê, para quê? Perguntas. Perguntas. Pergunte-se. Pergunte-se que muitas vezes você acha que está tudo bem, mas você não pergunta. A pergunta aberta, ela abre espaço. Ela te dá permissão do outro responder. Mais uma coisa muito importante. Escute. Se tu for fazer uma pergunta para o teu filho, ou para quem Qualquer quer que pessoa. seja a pessoa, pergunte. Mas senta a bunda na cadeira, desculpa, gente, mas senta a bunda na cadeira e escuta. Com certeza. Não interrompa. Com não certeza. começa assim, como você... eu tô... porque... Porque a gente tem essa mania. A gente não termina, porque a pessoa começa a falar e a gente já começa a interpretar aquilo e já começa a dar pitaco e responder. Nananana. É porque eu estou num momento difícil da minha vida. Mas veja bem, você tem que olhar para as coisas positivas, porque... Sim, mas às assim, vezes a pessoa só precisa desabafar. Senta a bunda na cadeira, fecha a boca, Bota um porque nós zíper. temos uma boca e 2 ouvidos. Então, aplique. Desculpa, gente, é porque assim, foi mais forte do que eu agora. Hoje fui eu. E é isso. E é isso. Precisamos, às vezes, sair do nosso paradigma. Porque muitas vezes é aquele puro ditado, ou você aprende no amor, ou você aprende na dor. E às vezes você vai aprender num tá corta. Então, às vezes é isso.
E assim, até voltando, né, para essa questão do Setembro Amarelo e da questão do suicídio, a gente sabe de quantas pessoas, né, e aí a gente pode trazer não só para adolescentes, não só, né, mas assim no mundo afora, pessoas adultas que tiram a sua vida. Sim. E geralmente são as pessoas que aparentemente são as mais felizes, só que elas vão dando recados e a gente não enxerga. E a pessoa vai ficando infeliz, ela vai ficando se fechando no mundo dela, mas quando ela está na presença de outras pessoas, ela sorri. E aí as pessoas assim, ai, nossa, mas está tão feliz. Mas às vezes nunca escutou. E às vezes está numa depressão profunda. E o pior, às vezes tem uma situação que eu acho muito grave, é a questão. Muitas vezes a pessoa entra num poço tão profundo e aí, ela consegue pedir ajuda. Ela consegue pedir ajuda, às vezes ela precisa ser medicada, né? A gente sabe que às vezes é necessário e faz parte, Com tá tudo. Eu certeza. como farmacêutica de formação, eu entendo a importância às vezes, né, da medicação, de um acompanhamento psiquiátrico, de um acompanhamento psicológico, da própria medicação mas tem um detalhe, e agora como profissional, como farmacêutica, eu não posso deixar de falar. Muitas vezes, e aí a fase em que a pessoa está tentando sair de uma depressão, que ela conseguiu pedir ajuda e que ela inicia um tratamento terapêutico, farmacológico, né, com medicamentos, o que acontece? Às vezes, aquele medicamento, os antidepressivos, de maneira geral, eles demoram para ter a sua ação cerca de 2 semanas. E o que acontece? Essa é a fase crítica. Essa é a fase crítica. Por quê? Porque às vezes a pessoa estava aqui num momento de tanta inanição que ela não tinha força para nada e ela conseguiu buscar ajuda. Só que o que o medicamento vai começar a fazer? A partir de 10 a 14 dias, ele vai começar a mudar um pouco essa percepção do mundo, sempre ser escuro, né, sair dessa depressão. Só que essa fase aqui, ele começa devagarzinho e às vezes é onde a pessoa começa a ter força e ela Faz uma besteira. ela comete suicídio. Por quê? Porque aqui ela estava tão sem força para nada e de repente ela começa a enxergar, porque o medicamento ele ainda não tomou a ação dele de realmente fazer a reversão. Sim. Só que ele está dando uma forcinha ali, a pessoa ainda não está pronta para essa mudança e o que acontece? Agora eu tive força. E aí ela vai lá e comete suicídio. E as pessoas assim, nossa, mas ela começou a se tratar. Gente, tem muitos casos. Tem muitos casos. Então, essa fase não é simplesmente a pessoa ir no psiquiatra, começar um tratamento. Essa fase inicial é a fase de adaptação do medicamento, porque às vezes ele não funciona. Sim. Precisa ser trocado, é a fase onde ela precisa ter apoio psicológico, precisa alguém olhar de verdade. Porque senão não vai sair daqui, né? Então, precisava trazer isso porque eu acho que é importante esse conhecimento. Com certeza, com certeza. Muito importante, porque é por isso que a gente se completa, né? Cada um traz um pouquinho, cada um traz o seu posicionamento e às vezes não é nem a falta de conhecimento, é que nós não lembramos de tudo. Exatamente. Sempre, né? E isso faz parte. Por isso que estamos aqui uma apoiando a outra e vocês nos apoiando e nós trazemos esse conhecimento para conseguir trazer leveza, tranquilidade, trazer esse olhar com mais carisma, com mais empatia para o ser humano. Então, eu acho que uma dica, uma estratégia aqui, queria convidar você para fazer uma coisa. Sabe essa pecinha aqui, ó, que nós temos na nossa mão? Vamos largar um pouco ela. Vamos colocar ela um pouquinho de lado aqui. Para quando você for fazer as coisas, você se conectar de verdade. Você estar presente de verdade. Porque muitas vezes eu vejo famílias inteiras estão juntas. Cada um
com o celular E na se mão. bobear tão... Desculpa, esse bobear tão falando por mensagem no celular e não conversando. Se bobear, eles estão muito mais presentes na vida que está lá longe do que quem está ali próximo. Sabe que, trazendo isso, a gente teve uma outra revolução anterior, né? Eu lembro quando eu era criança, foi a época que chegou televisão, né? A televisão colorida, não sei o quê. Eu nunca me esqueço de um tio meu que me falou um dia. Porque daí foi também foi algo que começou a ocupar as vidas das Sim, pessoas, sim. né? E hoje a gente está na fase que a gente tem tudo aqui no celular, na nossa mão. E teve um tio meu que falou assim, eu quero ver, porque eu sempre fui aluna muito aplicada, então eu sempre tinha que tirar as melhores notas, enfim, isso é história para um próximo podcast, talvez, falando, né, da minha necessidade de ter que sempre ser a melhor. E eu acho que já temos uma ideia gancho, para um próximo, né? E ele diz assim, agora eu quero ver se você vai continuar tirando as mesmas notas Com a ou se tele- você vai se perder da na televisão. televisão. E E eu faz achava muito assim, sentido. ai, besteira. Só que eu tive que me policiar. E eu tive que me policiar. Foi muito. Tipo, eu tinha uns 10, 12 anos, assim, Imagino. tipo, é bem nessa fase de. E aí, assim, tudo aquilo atraía, era colorido, era, né, chamava Sim. atenção, chamava. E a gente foi ter televisão, eu já tinha essa idade, eu não. Né, a gente não teve antes, já existia, mas a gente não tinha, então foi a fase que chegou. E foi a fase que eu tive que me concentrar, tive que me policiar muito, 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 para que eu, de fato, não me perdesse. Sim. E isso está em tudo. Uma certa vez, eu acho que eu tinha o quê? Meus 20 e poucos anos. Eu sei que eu estava lá no centro, aqui no centro de Florianópolis, e um senhor, eu estava, acho que no terceiro andar, numa relojaria, eu estava mandando arrumar um relógio lá, me lembro assim da cena perfeitamente. E ele olhou pela janela, olhou aquela Felipe Schmidt cheia de gente para lá, gente para cá, gente para cá. Daqui a um pouco ele se virou assim, sabe aquela coisa até meio, na época eu achei meio sem sentido, mas isso nunca saiu da minha cabeça. E ele falou assim, eu não dou 10 anos para as pessoas estarem em número de pessoas e a solidão tomou conta delas. Uau. E cada dia que está passando está pior. Está. Porque a gente está numa multidão de gente, mas a gente está se sentindo sozinho. Se sentindo sozinha. Por quê? Porque a gente está mergulhado em um quadradinho e acha que aquilo ali é tudo. E ali falta abraço, falta calor humano, falta empatia, falta colo, falta um olho no olho, Uma escutativa. uma escuta ativa. Exatamente. Você se permitir. Então, com esse Setembro Amarelo que nós trouxemos aqui hoje para vocês, De forma diferente, né? de uma forma Para diferente, contar a história, para de fato, contar a né? história e trazer essa reflexão, né? Essas 5 estratégias, 5 dicas que eu deixei aqui para vocês no final. Aplique. Aplique com muito amor, com muito carinho. Comece a olhar mais no olho. Comece a escutar mais, ouvir mais, sentir, estar atenta, estar no local. Vocês imaginem nós aqui gravando o podcast, tá? Vou só citar um exemplo. É mesmo, Beth? Vocês entenderam? Conseguisse compreender? Eu ia passar alguma coisa para vocês? Não, gente. Não consegue. Então, eu quero que vocês olhem para isso e façam uma autoanálise de como vocês estão ou de como nós Estamos não vou trazer vocês. vivendo a nossa vida, né? Eu vou trazer nós, porque também em mim incluo. Vamos nos colocar na roda. Vamos nos colocar na Porque roda. sim. É real. Porque é sim. real. Mas nós precisamos olhar. Precisamos mudar o nosso olhar. Encerramos assim. Encerramos assim.
E o nosso próximo episódio a gente vai trazer algo já um pouquinho mais leve. Exatamente. Então já siga a gente aí se você ainda não ativou o sininho para que você receba todas as notificações. Ah, um detalhe, todas segundas às 19 horas tem episódio novo. É isso aí. Beijo no coração. Um beijo no coração, ative o sininho. Se você conhece alguém que está meio sorrindo demais, silencioso demais, compartilhe esse episódio com essa pessoa que talvez possa salvar uma vida, talvez possa empatizar uma família aí. É isso aí. Beijo no coração. Beijo. E até semana que vem. Até.